E aí o Jardiel falou aqui, boa noite, pode-se dizer que os milagres de Jesus foi uma forma de combater barra cristianizar os mitos pagãos, gregos barra romanos? Exemplo, água em vinho, Dionísio? Não, porque a gente tem essa tradição de milagres na tradição judaica, né? Isso não é tão forte assim. O tipo de milagre que Jesus faz, de cura, e esses milagres mais pontuais, né? Ajudando uma ou outra pessoa, isso tá presente, isso não é tão característico do Antigo Testamento, mas tem as figuras de Elias e Eliseu, que são muito, que tem uma, as narrativas de Elias e Eliseu são muito próximas às de Jesus e provavelmente serviram como uma espécie de molde, né? Um antecedente no repertório cultural para formatar as histórias de milagres de Jesus nos tempos do cristianismo em desenvolvimento, né, o cristianismo inicial. Então você já tem esse precedente dentro do próprio judaísmo e fora da Bíblia você tem figuras que são judeus que têm também a característica da taumaturgia, né, de cura com o toque da mão, de realização de exorcismos, de práticas meio mágicas, se a gente quiser usar esse termo, como o Hani, fazedor de círculos, acho que esse é o nome dele, que é um cara que fazia um círculo em volta dele e dizia que não ia sair até que chovesse, e aí Deus fazia chover e aí ele saía. Enfim, tem essas práticas assim de milagres que eram muito comuns na cultura judaica do período e também eram comuns na cultura da região macro ali, né? Então, por exemplo, você tem a figura de Apolônio de Tiana, que também é um milagreiro, né? Posterior ali do século II, se eu não me engano, é uma figura síria, né? Ciro, não, acho que na verdade ele é da Capadócia. Ele é de Tiana, né? Mas acho que Tiana é na região da Capadócia, na atual Turquia. Mas o Apolônio, sei lá, ali na fronteira da Turquia com a Síria. Mas o Apolônio de Tiana, ele também tem histórias, né, de milagres, de exorcismo. Então esse é um tema muito presente ali no contexto em que o cristianismo surge, né? Então eu não vejo como assim uma coisa específica. Ah, os cristãos inventaram que Jesus fazia milagre para combater os greco-romanos, você disse, né? Como Deus Dionísio. Não, mas o cristianismo ele participa nessa mesma realidade em que a questão dos milagres é muito validadora da crença. Então muitas vezes os filósofos, por exemplo, isso é curioso que às vezes a gente não pensa, a gente pensa a filosofia muito distante da religião, mas a gente tem muitas histórias de filósofos antigos que elas são, soam muito como histórias religiosas, em que os filósofos fazem milagres. E o filósofo fazer milagres serve como uma validação do ensino do filósofo. Então, por meio dos seus feitos extraordinários, como por exemplo prever situações futuras, estar em um local ao mesmo tempo no espaço, né? Estar em dois locais no espaço ao mesmo tempo, curar as pessoas com o toque das mãos ou coisa do tipo, isso servia como uma validação daquilo que ele fala. Então, é de que o seu ensino é correto, né? Então, nesse sentido, há um paralelo muito forte com os evangelhos, porque a mensagem nuclear dos evangelhos é muito mais a pregação escatológica, né, do reino de Deus está próximo, arrependa-se, o reino de Deus está próximo, né? O arrependimento leva à salvação e à participação no reino de Deus futuro. O não arrependimento leva à aniquilação ou uma eternidade de sofrimento, aí já é um tema de debate posterior. É, mas esse é o núcleo, né, do evangelho, é mais a pregação apocalíptica de Jesus. E aí os milagres servem para confirmar a autoridade dele. Isso também funciona dessa forma no Antigo Testamento. Tem alguns profetas que fazem milagres para que isso dê mais autoridade para ele, para que as pessoas acreditem no que ele está falando, né? Eu não lembro exatamente, eu não vou conseguir falar exatamente agora esse episódio de memória, mas tem uma cena no Antigo Testamento, eu não lembro qual que é o profeta, mas ele faz uma profecia e aí para meio que garantir que aquela profecia vai acontecer, porque é uma profecia de longa duração, ele fala tipo assim, daqui a 50 anos tal coisa vai acontecer. Bom, como é que você vai acreditar na profecia dessa se vai demorar tanto, né? Aí para servir como uma garantia, ele faz uma profecia de curto prazo que se realiza, que tem a ver com a pedra rachar. Se alguém tiver aí com essa ideia, sobre essa história que eu tô me referindo aí de cabeça, manda aí no chat. Mas eu acho que é uma pedra, ele fala que uma pedra vai rachar e a pedra racha, e aí, pelo fato da profecia de curto prazo se realizar, ele ganha essa autoridade para que as pessoas acreditem na profecia de longo prazo dele. Então isso funciona também, a questão dos milagres funciona muito bem como uma validação de autoridade no Antigo Testamento. Mas assim, para dizer que não é preciso recorrer necessariamente ao repertório de milagres, né? Greco-romano para explicar o Jesus como a figura de milagres, né?
O Júlio César falou que. Não, né? Mas antes disso aqui, o pessoal tá falando que Moisés rachar a pedra para sair água. Não é isso, não. É uma pedra que é tipo uma mesa. É meio que um. Ele tá. É uma figura, um profeta que tá diante de um rei. E ele fala isso aí para mostrar que ele é um profeta mesmo. Ele fala que vai ter a pedra vai rachar e a pedra racha. É uma história, não é uma história muito conhecida da Bíblia, não. Não é uma história que costuma ser contada em cultos dominicais ou inspirar momentos devocionais, não. Mas é uma história que tá lá. Ah, vamos ver aqui se é primeiro livro de Reis, capítulo 13, voltando naquela questão da mesa. Só para não parecer que eu estou inventando essa história, porque é uma história que não é muito lembrada. Vamos ver se é essa aqui. Ah, é exatamente isso. É exatamente isso. Quem falou aí? Foi o Wallace? Wallace Tarenta? Não sei se alguém falou antes dele aí. Mas é isso aí. O primeiro livro de Reis, capítulo 13, que é o seguinte, né? Que diz aqui que eis que por ordem do Senhor, né, por ordem de Yahvé, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então, é o altar, é a pedra do altar. E aí ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E naquele mesmo dia deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o, mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e as cinzas se derramaram do altar, segundo o sinal que o homem apontara por ordem do Senhor. Então é isso, né? Então chega um homem de Deus, né, um profeta, diante do rei e fala: Ó, vai chegar um tempo em que vai nascer da casa de Davi um cara chamado Josias, que vai sacrificar, vai matar no altar todos que sacrificam aos deuses ilegais, né, aos ídolos, porque tinha esse culto de vários deuses, né, nesse período. E aí ele fala assim, ó, vocês estão cultuando os deuses errados, e esses sacerdotes que estão fazendo o sacrifício aos deuses errados, eles vão ser queimados no altar por essa imoralidade, por esse grande reformador que vai surgir, que é o tal do Josias. E aí, só que isso é uma coisa de longa duração, né? Então, para falar assim, ó, o que eu tô falando é sério mesmo, pode acreditar, acontecem dois sinais. Primeiro, ele fala que o altar vai se fender, e aí, quando o rei desafia essa profecia, estende a mão sobre o altar, a mão dele seca e o altar se fende. E aí, a partir dessa coisa espetacular, desse milagre, né? Que é de onde a palavra taumata, que é traduzida como milagre, a palavra grega, significa maravilha, né? Então, aquilo que se destaca muito do ordinário, do comum. Então, por causa disso, desse sinal, o rei acredita, né? Que o cara, esse cara tá de fato falando da parte de Deus, ele não tá de sacanagem. O que seria uma suspeita razoável, né? Porque o cara chegou um cara do nada e tá falando essas profecias, como é que você vai acreditar nele? E aí, como que você vai acreditar? Ele dá um sinal de que é crível. E aí, a partir disso, o rei fala: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que restitua a minha mão. E aí, então, o homem suplicou ao Senhor e a mão do rei foi restituída e ficou como antes. Então, a mão dele, que fica seca, né? É restaurada à condição inicial. Então a mão dele é curada, e isso também é um sinal, né, de que esse homem vem de fato da parte de Deus. Então, enfim, só voltando àquela, fazendo esse anexo aí, esse adendo, aquela questão que eu estava falando de milagres como validação de um discurso. Então você faz o milagre para falar assim, ó, presta atenção no que eu estou falando. O milagre não é a coisa mais importante. Ele é um sinal de que a pessoa que está fazendo o milagre tem algo importante a dizer, né? O Vivi Totor falou que Jesus era reacionário ou revolucionário? Eu aposto mais no revolucionário, viu? Eu acho que na mensagem nuclear de Jesus há uma expectativa de transformação política. Depois há uma espécie de espiritualização total, né, da ideia de reino de Deus para um reino que se estabelece de fato numa outra dimensão, né, no céu, num plano espiritual. Mas eu acho que originalmente a pregação de Jesus foi entendida como o cristianismo inicial, ele surge como expectativa de transformação da realidade política também. Aliás, principalmente da realidade política. Que é espiritual também, né? A questão é essa. É porque no apocalipticismo, né, aquela vertente que eu estava falando lá no início da live, existe uma ligação muito forte entre espiritual e político, entre autoridades terrenas e as potestades, né, dominações e potestades
que são conceitos mais relacionados às regências dos astros, aos daimones, né, da Grécia. Então é como se a realidade política ela é resultado de um embate invisível de forças espirituais. Então a vitória espiritual de Jesus deveria levar a uma transformação da realidade concreta, visível, material. Né? E isso está muito mais próximo desse núcleo de pregação apocalipticista. E aí depois há meio que uma separação disso, né? De tipo assim, não importa muito as coisas que acontecerem na Terra, porque o reino de Deus propriamente é uma coisa de outro, totalmente de outro mundo, né? E que não gera nenhum efeito neste. Enfim, começa a haver essa divisão, né?